Oi, pessoal! Hoje eu vim falar para vocês mais um pouco do que é a biodecodagem e de como os conflitos interferem na nossa vida. Se você ainda não ouviu falar sobre biodecodagem, quer saber o que é, eu tenho algumas postagens, tenho algumas lives que falam sobre as doenças, tem uma sobre câncer, outra sobre herpes e algumas outras postagens aí na minha rede social que vocês podem entrar em contato um pouco com o assunto. Mas hoje eu vou falar para vocês de como esses conflitos atuam na nossa vida. Na verdade, o que acontece é que todas as informações das nossas vidas e dos nossos ancestrais estão lá dentro do nosso inconsciente, dentro de nós. E às vezes são muito profundas, coisas que a gente não tem nem a lembrança, porém que ficam desencadeando reações no nosso corpo. Porque quem reage a esses conflitos, quem atua segundo esses conflitos programados, é o nosso corpo. Afinal de contas, quando a gente tem um problema, ou alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, ou a gente tem uma dificuldade, às vezes, de organizar a nossa vida, ou de conviver com os nossos familiares, ou às vezes uma relação mais tóxica no nosso relacionamento afetivo, ou problemas com os nossos filhos também, o que acontece é que lá dentro de nós tem um programa, ou seja, um evento que desencadeou em nós ou programou em nós coisas como reações químicas. Então, se eu tenho uma raiva, né, quando alguém fala alguma coisa, ou se eu fico com medo, ou se eu tenho uma tristeza profunda. E às vezes essa sensação não tem nada que ver com aquilo que está acontecendo no momento. Por quê? Tem a ver com aquilo que aconteceu um dia no passado. Então, nosso corpo é o grande instrumento da gente acessar essas memórias, porque é ali que elas estão registradas. E aí, o que eu gostaria é de colocar para vocês, ou dar para vocês um pequeno presente em relação a isso, que é fazer um pequeno exercício, né, simples, para a gente sentir como que esse corpo reage às coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Então, eu vou propor para vocês um momento com você mesmo. Aí você arruma aí um lugarzinho confortável na sua casa, onde você estiver, né? Um momento em que você possa estar só com você, um pouco de silêncio, para que você possa se concentrar em você e naquilo que você vai sentir do seu corpo. E aí você vai fechar seus olhos, vai fazer uma respiração mais profunda. Isso, vai ampliando essa respiração e sinta-se apoiado aí onde você está, sentindo onde você está sentado, onde seus pés estão encostados. E se você tiver a possibilidade, mantenha os pés encostados no solo, ok? E aí fique alguns momentos respirando, sentindo esse ar que entra mais friozinho e sai mais aquecido. Isso, e vá fazendo contato com esse corpo. E nesse momento eu gostaria que você pensasse num problema que você tem e que às vezes é difícil de você resolver, ou numa doença que está instalada já no seu corpo. Pensou? Isso. E quando você pensa nessa doença ou nesse problema, veja se vem alguma situação específica que você viveu e que te desencadeou algumas emoções. Como, por exemplo, na hora que você recebeu um diagnóstico de uma doença, às vezes difícil de tratar, uma doença crônica, ou às vezes quando você passou por uma situação onde você não teve uma solução adequada para você e ficou com aquela emoção dentro de você reverberando, te incomodando. Às vezes tem até alguma reação, como uma dor de cabeça, um estômago embrulhado. E aí, quando você pensa nisso, eu gostaria que você sentisse qual parte do seu corpo fica mais em evidência. Ou se você tem alguma sensação em algum órgão ou algum tecido. Então, às vezes, esse estômago, de novo, ele reage, ou então você sente que você prende mais seus pés no chão, ou às vezes aparece alguma tensão em algum lugar, ou algum órgão que fica em evidência. Vá
fazendo tipo um scanner no seu corpo e é como se você pudesse reconhecer esse espaço, reconhecer esse território tão pessoal seu e aí encontrar esse ponto, esse lugar onde isso está mais evidente. Isso, faça isso. E se você sentir agora que você prendeu a sua respiração, solte-a. Permita que esse ar flua para que você entre em contato com esse inconsciente. Se você puder soltar a sua boca, abrir um pouquinho também. Isso. E aí quando você encontrar esse local, ou esse órgão, ou esse tecido, você vai delicadamente com as suas duas mãos em cima lá desse local, entrando em contato com essa parte do seu corpo que está te trazendo uma mensagem sobre você mesma e que está relacionado com essa doença ou com essa situação difícil que você vivenciou ou vivencia ainda. E aí fique em contato com isso. E nesse momento, permita-se ouvir o que essa parte do corpo tem para te falar. E esse ouvir ou esse olhar é lá da sua alma, a partir de dentro de você, desse inconsciente que mora aí dentro de você e que tem todas as informações e todas as respostas. E guarde essa mensagem se você ouviu, se você sentiu. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma frase, às vezes um conselho. E depois você pode até anotar em algum lugar. E aí vá devagarzinho se reconciliando com essa parte do seu corpo. Você pode fazer um carinho, acolhendo isso, acolhendo essa dor, acolhendo essa sensação, reconhecendo-a, aceitando. E se você conseguir, sinta como se você pudesse abraçar essa parte do seu corpo e através dela dê um grande abraço em você mesmo ou em você mesma. E fique alguns momentos aí, se reconciliando, como se você pudesse fazer as pazes com essa parte do seu corpo. E finalmente poder demonstrar todo esse amor de você para você mesmo, ou para você mesma. Isso, respire. E quando conseguir, vá se reconectando com seus apoios, agradecendo e se despedindo dessa região, ou desse órgão, ou desse tecido, que aí te proporcionou até esse momento uma adaptação para os problemas que você não pôde resolver. Algumas vezes porque era muito pequenino ou pequenina, e outras vezes porque não eram seus. Às vezes vem através ou em função ou a serviço dos nossos ancestrais. E quando você se reconectar com você mesmo, com esse momento, antes de abrir os olhos, pense um pouquinho nesses problemas, ou na sua doença, ou na situação em que você pensou, e veja se a sensação mudou, se o seu olhar mudou, se a sua consciência mudou.
E ao abrir os olhos, agora, com uma nova consciência, você pode finalmente olhar para isso, dar outra significação para isso. Então, eu agradeço a sua atenção, espero que tenha trazido um pouco para você da sabedoria que é o nosso corpo. E aí, se você quiser saber um pouco mais, deixe seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta, que eu respondo assim que eu puder, ok? Nos próximos vídeos eu vou explicando mais algumas coisas para você e trazendo mais alguns exercícios, algumas outras coisas para você ir cada vez tomando mais consciência de você, da sua vida, encontrando outros caminhos que não sejam a doença ou que não sejam os problemas como solução, ok? Muito obrigada.